Boa tarde, meu nome é Felipe. Bem-vindos ao meu canal Tourism in Brasil. Eu gostaria de convidá-los a subscrever. Siga-me no Twitter, Facebook e no Instagram. Não esqueça, ative as notificações. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Esteja à vontade a deixar seu comentário. Faça sua pergunta. Vamos recomeçar. Capítulo 8. Planejamento para a mudança. Não é suficiente que um líder eficiente tenha boas habilidades para diagnóstico. Uma vez que tenha analisado as exigências de seu ambiente, deve ser capaz de adaptar sua personalidade de líder, a fim de atender a essas exigências e criar os meios para mudar algumas e outras variáveis, ou todas elas, por reconhecer que às vezes o único caminho para a eficiência é a mudança. Concentraremos esse capítulo nos processos e estratégias para planejamento da mudança e sua efetivação. O aumento da eficiência. Likert verificou que os supervisores centralizados no empregado e que usam supervisão geral tendem a ter secções mais produtivas do que os supervisores centralizados no trabalho que usam supervisão rigorosa. Acentuamos a palavra tendem porque, se isso parece ser cada vez mais verdade em nossa sociedade, precisamos também compreender que há exceções a essa tendência. Evidente mesmo nos dados de Likert, o que Likert verificou foi que subordinado geralmente responde bem a expectativas elevadas e a confiança autêntica que um supervisor tem nele e tenta justificar tais expectativas. A boa realização que apresenta irá reforçar a confiança que o superior tem nele, pois é fácil aceitar e respeitar o homem que atende às suas expectativas ou que as supera. Esta ocorrência será denominada ciclo eficiente. No entanto, como já foi indicado antes, a concentração em variáveis de produção como meio de avaliar a eficiência tende a levar o comportamento de líder a curto prazo, orientado para a tarefa. Em alguns casos, esse estilo não dá muita oportunidade aos subordinados. Ouvem dizer o que devem fazer e como descrevem fazê-los. Expectativas elevadas, realização elevada. O ciclo eficiente. Com pouca consideração por sua ideia ou seus sentimentos, depois de algum tempo os subordinados respondem com esforço mínimo e ressentimento. A pouca realização é o resultado disso, reforçado por expectativas baixas, torna-se um ciclo vicioso, como se vê na figura 8.2. Seria possível dar muitos outros exemplos que têm como resultado esse problema, muito comum nas organizações. Expectativas baixas, realização baixa. Ciclo ineficiente. Estes ciclos são apresentados como estáticos, mas na realidade são muito dinâmicos. A situação tende a ficar melhor ou pior, por exemplo, as elevadas expectativas resultam em elevada realização. Esta reforça expectativas elevadas e provoca uma produtividade ainda maior. Como sugere a figura 8.3, disso resulta um efeito espiral. Expectativas elevadas, realização elevada. Motivadores crescentes. Efeito do espiral de ciclo eficiente. Em muitos casos, esse efeito de espiral é causado por um aumento na força criada pelos motivadores. Na medida em que as pessoas apresentam realização, passam a ter mais responsabilidade e maior oportunidades para a realização, crescimento e desenvolvimento. Esse efeito de espiral pode também ocorrer na direção descendente. As baixas expectativas resultam em baixa realização e esta reforça as baixas expectativas e tem como efeito produtividade ainda melhor. Torna-se um efeito de espiral como um subvertedouro, como se vê na figura 8.4. Expectativas baixas, realização baixa. Fatores de higiene em deteriorização. Efeito de espiral do ciclo ineficiente. Se este efeito de espiral descendente continua por tempo suficiente, o ciclo pode atingir um ponto onde não pode, em período curto de tempo, inverter-se em pouca causa do grande reservatório de experiência passado negativa que se acumulou na organização. Grande parte do foco e da energia se dirige para os problemas percebidos no ambiente, por exemplo, relações interpessoais, respeito pela supervisão, e não para o trabalho. A reação em fatores de higiene em deteriorização apresenta várias formas,
por exemplo, hostilidade, sabotagem e redução no ritmo de trabalho. Quando isso ocorre, mesmo que um administrador efetivamente mude seu comportamento, a ausência de credibilidade baseada em experiência a longo prazo é de tal ordem que a resposta continua a ser desconfiança e ceticismo, e não mudança. Nessa situação, uma alternativa às vezes necessária é a de trazer de fora um novo administrador. A razão para que isso tenha grande probabilidade de acerto é que a soma de experiência passada por pessoas associadas a um novo administrador está ligada a uma folha em branco, e por isso os comportamentos diferentes são muito mais aceitáveis. Isso ficou evidente no caso da fábrica Y, descrita por Guest e discutida nas páginas 144 e 145. O ciclo ineficiente estava lá descansado de que teria uma boa oportunidade para fazer mudanças significativas. No entanto, com a apresentação de um novo administrador, Cooley, as mudanças significativas passavam a ser possíveis. A quebra do ciclo ineficiente. A pergunta a ser feita é a seguinte: como é que quebramos esse ciclo ineficiente e fazemos que se torne eficiente? Há pelo menos duas alternativas, tanto para o subordinado quanto para o superior. O subordinado pode sair do emprego e procurar uma situação em que seu superior tem expectativas mais elevadas quanto à sua realização, ou pode responder a baixas expectativas e pouca confiança com elevada realização, com a esperança de finalmente conseguir conquistar o respeito de seu superior e mudar suas expectativas. Esta última escolha é difícil, tanto para o subordinado quanto para o superior. Na realidade, o problema é mudar as expectativas ou seu comportamento do subordinado ou do superior ou de ambos. Como é ponto provável que o subordinado esteja em posição de controle potencial, o superior deve ter o agente de mudança. Isso é muito difícil para um superior quando o subordinado não deu demonstrações de que mereça confiança. A chave, portanto, é conseguir adequadamente a mudança, e é aqui que a prática de modificação do comportamento pode ser útil. Mudança de maturidade através de modificação de comportamento. No ambiente normal de trabalho, os administradores frequentemente sentem que a pressão, muita tarefa ou permissividade, muitas relações, constituem a única forma para focalizar um subordinado na tarefa ou para mudar seus padrões de comportamento. Depois continuaremos. Não esqueça de subscrever no canal, seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram. Ative as notificações. Tenha uma excelente semana. Muito obrigado. Boa tarde.